Pô, tá saindo do grupo. Peraí. Manda pra Elisa. Vou mandar porque eu tô no paciente tá com só tá com ministrando. Resolvido, tá? Só para enviar o link no outro grupo, Cíntia, que eu tô começando aqui. É porque tem que enviar um link no outro grupo, porque o YouTube não deu certo, aí eu não consigo enviar lá. Tá? Vou te enviar aqui, tá? Tchau. Dá um oi pra gente aqui, a Wine. Já tem. Oi, Maria. Desculpa aí. Estamos tentando resolver alguns problemas técnicos. Vou lá fechar e vou pegar um tripé pra ti. Por aí nós vamos levar ali atrás. Agora dá um oi a essas pessoas. Ave Maria Imaculada, boa noite, desculpa aí o atraso. Nós tivemos alguns problemas aqui com o YouTube para entrar, mas nós vamos fazer aqui pelo Facebook e vamos fazer também pelo o meu Instagram, tá bom? Então quem não tem Facebook aí pode estar entrando aí no Instagram. Ave Maria, então vou me apresentar para aqueles que não me conhecem. Meu nome é William Maria, eu fui monge por 9 anos. Fiquei 9 anos no monastério e nesse tempo eu bebi bastante dessa espiritualidade, né, do Tanqueray que nós vamos estudar, também da espiritualidade carmelitana. Durante esse período, né, eu vi o quanto é importante nós termos essa experiência com Deus, ascética e mística. Hoje sou casado, né, fiz meus estudos para ser sacerdote, mas nesse tempo eu descobri a minha vocação matrimonial. Hoje eu sou casado, tenho 3 filhos, sou fundador de uma comunidade que se chama Exército Eucarístico dos Pequeninos da Imaculada, cuja espiritualidade é justamente levar para as almas a vida interior, né? Esse caminho ascético para a vida interior, para a união com Deus. E com esse intuito nós resolvemos fazer esse curso, um curso fundamentado na doutrina, na sã doutrina da Igreja, baseado na vida dos santos e especialmente neste livro chamado Compêndio de Teologia Ascética e Mística, né? Nesse compêndio nós temos uma grande riqueza espiritual. E nesta aula inaugural nós queremos estudar, né, introduzir esse compêndio. Depois nós iremos estudar, aprofundar, ao longo das nossas aulas em cada parte deste compêndio. Estou muito feliz de fazer este curso, né? Infelizmente nós tivemos aqui alguns problemas no início da gravação, mas nós não podemos perder a paz, a serenidade e estarmos centrados em Deus. Este é o objetivo da nossa vida nessa terra, buscar a Deus, buscar nos unirmos a Deus. Você pode me perguntar assim, qual que foi o seu contato com o Tanqueray? Eu já estudo o Tanqueray há muitos anos, né? Desde a época que eu fui seminarista, né, lá na obra dos Santos Anjos, no Instituto Sapiense. Lá eu tive meu primeiro contato com o Tanqueray e há mais de 20 anos eu estudo o Tanqueray. Mesmo antes de entrar no mosteiro eu já tinha contato, mas não tão aprofundado.
quando eu estive no seminário, então fiz os meus estudos, né, sobre o Tanqueray e fui aprofundando, à medida da minha vida religiosa, eu fui aprofundando também nestes estudos. Unindo aqui a espiritualidade carmelitana, né, que tem um grande apreço, né, então nós vamos tentar enriquecer este estudo também com toda a espiritualidade do Carmelo. Primeiro, né, vamos colocar algumas coisas que são fundamentais. Por que fazer o curso? Por que nós vamos fazer esse curso? Infelizmente, nós católicos desconhecemos a nossa fé católica, infelizmente. É triste dizer isso. E muito mais desconhecemos quando falamos de espiritualidade. Às vezes nós até falamos de uma espiritualidade mais rasa, mas nós não conhecemos a sólida espiritualidade da igreja. Nós queremos chegar à união com Deus, mas como nós vamos chegar a esta união com Deus se nós não sabemos o caminho? E a igreja nos dá o caminho. Esse é um caminho ascético e místico. É um caminho que passa pela ascese, nós vamos entender hoje o que é a ascese. É um caminho que passa pela mística, nós vamos entender o que seria esta mística. E nós vamos chegar à união com Deus. Nós existimos nesta terra para nos unirmos a Deus. Esse é o sentido da nossa vida. Então, como nós vamos chegar no lugar se nós não sabemos o caminho, se nós desconhecemos o caminho? Nós precisamos conhecer o caminho. Nós precisamos ir, né, por esse caminho, sabendo onde nós estamos pisando. E o Padre Adolphe Tanqueray, com muita sabedoria, ele vai nos conduzir nesse caminho. É muito rica, né? Quando a gente começa a ler o Tanqueray, a gente vai percebendo a riqueza da doutrina da igreja neste compêndio. Como todo compêndio, né, o Padre Adolphe Tanqueray ele vai tratar de diversos assuntos. Algumas coisas ele vai tratar de forma mais profunda, outras mais superficial. Mas aos poucos nós vamos aprofundando neste estudo. O Padre Adolphe Tanqueray, ele viveu ali no século XIX, século XX, foi um padre francês da Ordem de São Sulpício, e ele escreveu, né, fundamentado principalmente na dogmática. Ele era doutor em direito canônico, ele muito focado, muito centrado também nos dogmas. Nós vamos ver que a espiritualidade e o dogma estão intimamente ligados. E é muito importante nós compreendermos a espiritualidade fundamentada na fé, né? A fé ela é também racional. É muito importante nós estudarmos a doutrina da igreja. Por isso nós vamos ver que o Padre Adolphe Tanqueray ele vai tratar muitos pontos doutrinários. E isso vai nos ajudar a conhecer melhor a nossa fé, e a partir daquilo que nós conhecemos, daquilo que cremos, nós vamos vivenciar, nós vamos experimentar esta fé. Então não é nada assim baseado em emoções, em sentimentos, é tudo fundado naquilo que nós temos, né, de tradição da igreja, a tradição milenar da igreja. E é por isso que nós queremos estudar esta obra. Nós vamos fazer um estudo da obra. E este estudo vai exigir de você também. Não é só da minha parte. É um estudo. Eu não estou aqui simplesmente fazendo uma pregação. Nós estamos fazendo aqui uma formação com aulas que vão ter bastante conteúdo e você vai precisar estudar. Ah, William, mas eu não tenho tempo de estudar. Você não precisa de muito tempo, você só precisa de disciplina, um pouco de disciplina. Então, um pouco de disciplina é fundamental. Se você tirar alguns minutos todos os dias, eu digo alguns minutos, eu digo cerca de 15, né, de 30 minutos por dia para estudar o Tanqueray, você vai ver o quanto você vai progredir na vida espiritual. William, mas eu nunca tive contato com o Tanqueray, eu nunca vi esse livro na minha vida, é a primeira vez que eu tenho contato com o Tanqueray. Então eu quero te dizer que você precisa fazer esse curso. Esse curso vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida.
É necessário para você fazer esse curso. Por quê? Como eu vou desconhecer aquilo que é essencial para a minha fé católica? Esse é um clássico da espiritualidade católica. É um clássico. Se nós entendermos que é um clássico da espiritualidade católica, bastaria nós sabermos muitos santos se santificaram a partir do estudo do Tanqueray. Então isso é essencial. Gente, o Tanqueray é ensinado nos seminários. Os padres estudam Tanqueray. Religiosos estudam Tanqueray. Inclusive o padre Adolfo Tanqueray, ele incentiva os leigos a estudarem. Os leigos desejosos de vida interior. E eu te pergunto, você, pode responder aí no chat, você é desejoso de conhecer e de ter vida interior? Você quer ter vida interior? Então vamos estudar juntos esta obra. Vamos conhecer a espiritualidade católica. Vamos conhecer o que dizem os santos da igreja. Eu gosto sempre de dizer que entre tantas obras eu sempre escolho a dos santos. Por quê? Porque eles já estão no céu. Porque eles já chegaram lá. E se eles chegaram lá, eles trilharam este caminho e foram vitoriosos, então eu vou segui-los. Vou seguir a pegada dos santos. Por que eu vou seguir alguém que ainda nem chegou lá? Por isso, nós vemos o padre Adolfo Tanqueray, ele vai colocar as diversas escolas de espiritualidade. Nós temos diversas escolas de espiritualidade. Desde a idade patrística, da época patrística, nós vamos ver aí, né, tantos santos na época patrística, entre eles o grande Agostinho de Hipona, né, o Santo Agostinho, até esse período já da Idade Moderna, onde nós vamos ver aí a escola salesiana ou a escola francesa. Nós temos tantas escolas que nos ensinam de formas diferentes chegar ao mesmo lugar. Chegar ao mesmo lugar, a união com Deus. Todas as escolas nos levam ao mesmo lugar, à mesma meta. Bem, vamos lá. Vamos entender um pouquinho essa parte das escolas. Na Idade Patrística, nos 3 primeiros séculos, nós vamos ter aí São Clemente, Clemente de Alexandria. Do 4 ao 7º século, nós vamos ter Ambrósio, né, o grande Santo Ambrósio, Cassiano, São Leão Magno, São Bento, né, o grande São Bento de Nursia. Depois nós temos aí no Oriente Santo Atanásio, São Cirilo de Jerusalém, São Basílio, São João Crisóstomo. Tanta riqueza espiritual nos seus escritos. E aqui no Tanqueray, o padre Adolfo Tanqueray, com muito esmero, ele vai estudar estas obras e ele vai compendiar, ele vai unificar, ele vai resumir, ele vai trazer aquilo que é essencial de Santo Agostinho, de São Basílio, Santo Ambrósio, tantas coisas, tantos escritos. Ele vai trazer de forma simples, fácil. A linguagem é muito simples, muito fácil, né? Embora possa parecer muito complexa às vezes. Nós vamos tentar traduzir no nosso curso de forma bem simples, bem fácil, para você que está iniciando esses estudos, né? Você não precisa ter muito conhecimento teológico, não. Basta você ter boa vontade para estudar Tanqueray. Então nós vamos trazer uma linguagem bem simples, até aquilo que é complicado, nós vamos buscar simplificar aqui para você. Então nós vamos estudar a alta teologia, né, ascética e mística dos santos da igreja, da tradição da igreja, de uma forma simples. Por isso eu quero te convidar a não desistir, a perseverar. Nós só chegaremos lá um dia se nós perseverarmos. E hoje, né, eu quero que você fique conosco aí até no final, que tem uma surpresinha. Tá bom? Vou falar no final desta aula inaugural qual é essa surpresa. Bem, depois nós temos do 4º ao 7º século, né, tantas escolas aí que eu falei para vocês, né, São Basílio, São João Crisóstomo, São Cirilo, etc.
Na Idade Média, nós vamos encontrar as grandes escolas, né? As grandes escolas. Nós tivemos os santos da Idade Patrística e agora teremos as escolas da Idade Média. Bem, temos a escola beneditina, que muitos já conhecem, né? Essa escola baseada na palavra de Deus, na Lexio Divina, na oração silenciosa, muito fundamentada na palavra. Nós temos aí o grande São Bernardo, além de São Bento, temos o grande São Bernardo da Abadia de Cister, São Lourenço, Justiniano, todos desta mesma escola beneditina. Depois temos a escola de São Vítor, né? Aí nós temos o grande Hugo de São Vítor, né? O Didascalicon e tantas obras fantásticas. Temos também Ricardo de São Vítor. Depois temos a escola dominicana nesse período medieval. A escola dominicana nós temos o grande São Domingos. Essa é uma escola bem racional, né, fundamentada na razão, na dogmática. Santo Tomás de Aquino, né, o grande nome dessa escola é Santo Tomás de Aquino, a escola dominicana. São Tomás, o doutor angélico, né, o grande teólogo, né, o mais, dizem, né, o mais santo dentre os sábios e o mais sábio dentre os santos, né, o grande Santo Tomás. Então temos a escola dominicana. Aí temos também como expoente o professor de Santo Tomás, Santo Alberto Magno, São Vicente Ferrer, né? Temos a mística, né, que talvez já tenha ouvido falar, o diálogo, Santa Catarina de Sena, que vem nessa escola dominicana também, Mestre Eckhart e tantos outros, né, dessa escola dominicana. Depois, no período medieval, temos ainda a escola franciscana, essa escola franciscana, enquanto a escola dominicana era muito centrada, né, voltada para a razão, a escola franciscana já voltada para o coração, né, o coração. Aqui nós vamos ver muitos místicos, né, inclusive São Boaventura, o grande São Boaventura, amigo de Santo Tomás de Aquino. Inclusive, me lembro agora de um fato de São Boaventura, né, que quando perguntaram para ele onde estava a biblioteca, sua biblioteca, de onde ele tirava tanta sabedoria, ele pegou a pessoa e levou até a sua cela e apontou para o crucificado e disse: aqui está o livro de onde eu tiro toda a minha sabedoria. Um grande místico, São Boaventura. Temos aí Beata Ângela de Foligno, Santa Catarina de Bolonha, né? São Francisco, né, não escreveu, mas vivenciou, né, pouca coisa se tem escrito dele, mas ele vivenciou essa experiência mística. Então, só nessas escolas que nós falamos, nós já vimos aí tantos santos da igreja. Depois nós temos a escola mística flamenga, que tem aí o Beato João Ruysbrecht, né, e tantas outras escolas. Tomás de Kempis, né, dessa escola que escreveu Imitação de Cristo, né, vocês devem conhecer esta obra, deve ser até livro de cabeceira do cristão, né, Imitação de Cristo. Temos a escola cartusiana, fundada pelo grande São Bruno, né, temos os cartuchos que nos ensinam tanto da contemplação, da vida silenciosa, né, talvez nem tenham visto falar, né, dos cartuchos, mas é uma escola que nos leva para o silêncio, para a contemplação. A escola cartusiana. Temos aí Hugo de Balma, Ludolfo de Saxônia, Dionísio Cartusiano, são autores aí principais desta escola. Depois temos fora dessas escolas Gerson, Hilton, né, Santa Catarina de Gênova, etc. Todas nessa escola aí no período medieval. Depois, no período moderno, nós temos as escolas que se conservam ainda nesse período, que é a escola beneditina, a escola dominicana e a escola franciscana. Essas escolas se conservam nesse período moderno. E surgem, né, outras escolas que vão ter um grande expoente, entre elas a escola inaciana, né,
Aqui nós temos os exercícios espirituais de Santo Inácio, né, que também fazem. Tantas pessoas aí que já fizeram o exercício espiritual de Santo Inácio, em 30 dias, às vezes com menos, mas que tiveram essa experiência dos exercícios espirituais. A escola inaciana, temos aí Soares, São Roberto Bellarmino, né, e tantos outros nesta escola. Depois nós temos aí a escola teresiana ou carmelitana. Eu tenho um especial apreço por essa escola carmelitana, onde nós vamos ter aí muitos místicos, muitas almas que viveram a vida interior, até porque a base do Carmelo é o silêncio. Nós temos aí o profeta Elias, né, que muitos consideram, o Carmelo não tem um fundador, mas muitos consideram como fundador do Carmelo, né, que viveu, ele foi para o Monte Carmelo, viveu na gruta, né, no silêncio, e outras pessoas foram vivenciando ali, se aglomerando junto com o profeta Elias. Mas o Carmelo toma aí século XII, né, quando chega ali na Inglaterra, século XIII em diante, vai crescer muito o Carmelo, né, a espiritualidade do Carmelo vai se expandir, que é uma espiritualidade muito mariana, uma espiritualidade do silêncio, da busca da união com Deus. E aí nós teremos a grande reformadora do Carmelo, Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, né, que também reformou o Carmelo masculino. Né? Então nós temos aí os carmelitas descalços, reformados por Santa Teresa e São João da Cruz. E aí depois nós temos tantos outros santos que vieram nessa espiritualidade, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa Margarida Rede, né? Temos aí Santa Elizabeth da Trindade e tantos outros que eu poderia citar aqui para vocês, né? Dessa escola carmelitana. Depois temos a escola salesiana, né? Temos São Francisco de Sales, né? O grande fundador dessa escola salesiana, Introdução à Vida Devota, Filoteia, né? Tratado do Amor a Deus, e tantos escritos que vão trabalhar a vida espiritual, certo? Depois, a escola francesa do século XVII. Essa espiritualidade é muito focada nos dogmas, especificamente no dogma da encarnação, é muito centrada no mistério da encarnação. Dessa escola pertence, né, o padre Adolphe Tanqueray, escola de São Sulpício, escola francesa. Essa escola também pertence aí o grande São Luís Maria Grignon de Montfort, né, que talvez vocês já conheçam pelo Tratado da Verdadeira Devoção. Então é uma escola muito rica, de grande espiritualidade. E o padre Adolphe Tanqueray, ele diz que ele pertence, né, a essa escola, mas que ele não vai focar apenas nos elementos dessa escola. Embora ele siga esta linha, ele vai compendiar, ele vai trazer elementos de todas as escolas. Por isso é um compêndio de teologia ascética e mística. Então nós vamos ver aí a riqueza dessas escolas. De tudo aquilo que nós falamos, de todas essas escolas que nós fomos citando aí, nós vamos ver a riqueza dessas escolas compendiada nestas páginas que o padre Adolphe Tanqueray coloca. Então nós vamos ver aí, né, expoentes desta escola, né, também São João Eudes, né, o grande São João Eudes, e tantos outros, São João Batista de La Salle, né, todos dessa escola francesa. Depois temos conhecido também a escola ligoriana, né? Nós temos Santo Afonso Maria de Ligório, que escreveu tanto, né? Doutor em moral, Santo Afonso que, né, vai falar sobre a espiritualidade sacerdotal, a espiritualidade da vida religiosa, né, do leigo, né, que na prática do amor a Jesus Cristo, Glórias de Maria e tantas outras obras escritas por Santo Afonso, né, essa escola ligoriana. Temos aí a prática da perfeição cristã, né, organizada pelo Santo Omer, né, também com os escritos de Santo Afonso e tantas outras obras. Depois, fora dessas escolas, Scupoli, Venerável Madre Maria da Encarnação, Bossuet, Fenelon, John Henry Newman, né, Cardeal Newman, e tantos outros aí que nós vamos ao longo das nossas aulas estudando. Então deu para vocês entenderem a riqueza, né, dessas escolas e deste compêndio, que vai pegar a essência de todas essas escolas de forma ordenada, de forma organizada para os nossos estudos. Aqui é muito importante nós compreendermos o objeto,
né, de estudo da teologia ascética e mística. Quando a gente fala teologia ascética e mística, qual que é o objeto de estudo desta teologia? O objeto de estudo é a própria perfeição cristã. Nós vamos estudar a própria perfeição cristã. Às vezes nós estudamos dogmas, estudamos dogmática, a parte moral, né, de vivência desses dogmas, né, mas aqui na ascética e na mística nós vamos estudar os caminhos para a oração, para a vida interior, para chegar a esta perfeição cristã. Logo nós vemos que o objeto da teologia ascética e mística, ele é muito nobre, é muito alto. Por quê? Porque ele nos leva a participarmos da vida divina. Uma participação na vida bem-aventurada de Deus. Nós fomos criados para isso, meus irmãos. Para participar na vida bem-aventurada, para sermos felizes na eternidade. É para isso que nós fomos criados. Isso faz parte da nossa essência. Então, como que nós, católicos, desconhecemos aquilo que é essencial para nós? Por isso que você está tendo esta oportunidade de fazer este curso, né, de conhecer melhor a sua fé católica, de vivenciar a espiritualidade sólida da igreja, de saber o caminho para chegar a esta meta. Pois bem, vamos introduzir aquilo que é próprio da teologia ascética e mística. O padre Tanqueray, ele começa dizendo assim, na introdução do compêndio: aprove a divina bondade comunicar-nos, além da vida natural da alma, uma vida sobrenatural da graça. Além da vida natural, uma vida sobrenatural da graça. A vida da graça, que é uma participação da vida do próprio Deus, conforme o demonstramos em nosso Tratado da Graça. Como esta vida nos é dada em virtude dos merecimentos infinitos de nosso Senhor, e como Ele é a sua causa exemplar, mais perfeita, chama-se com razão de vida cristã. Então, o sentido da vida cristã é a vida sobrenatural, que age na nossa natureza. Nós temos aqui a graça divina, nós fomos batizados. E no dia do nosso batismo, uma semente da vida sobrenatural foi plantada em nós, na nossa alma. Agora nós precisamos fazer frutificar essa semente da graça, fazer crescer em nós essa semente da graça. E através dos meios ascéticos, nós vamos purificando a nossa alma para nós vencermos as tendências que ficaram em nós por causa do pecado original, a concupiscência, as consequências desse pecado original, colaborando com a graça, a fim de chegarmos a uma profunda espiritualidade. Então vamos seguir adiante. A perfeição absoluta é a consecução desse fim, que só no céu alcançaremos. Ou seja, só no céu nós teremos esta visão beatífica, esta posse de Deus, somente no céu. Mas já aqui na terra, nós podemos experimentar um pouquinho, como dizia São João da Cruz, arrompe a tela deste doce encontro. Arrompe a tela. Ou seja, nesta vida, nós chegaremos até onde é possível chegar, na vida de intimidade, na vida interior, na vida de união com Deus. Mas somente na eternidade, nós teremos essa perfeição absoluta, essa posse do sumo bem. Então, qual que seria a divisão desta obra? Como que nós vamos estudar esta obra? Esta obra se divide em duas partes. Então, nós temos aqui a divisão da obra em duas partes. Primeira parte, os princípios. O padre Tanqueray, ele vai colocar os princípios da nossa vida cristã. Esta é uma parte mais dogmática. O que é um dogma? São verdades da nossa fé. Então ele vai falar sobre as verdades da nossa fé, por isso vai nos dar um conhecimento mais doutrinal até,
Fazendo esse curso, você também vai conhecer sobre a doutrina da igreja. Por quê? Porque a espiritualidade, ela se baseia nos dogmas. Ela se baseia na doutrina da igreja. Então a primeira parte é uma parte mais doutrinária, onde nós vamos tratar dos princípios. No módulo 1, nós vamos tratar, todo esse curso ele será feito por módulos. No módulo 1, que é esse módulo que nós vamos fazer agora, nós vamos tratar sobre as origens da vida sobrenatural. Vamos falar sobre a natureza, nessa busca de perfeição, o que é o homem, a graça, a vida sobrenatural, como chegar, os meios de perfeição. Então, a origem da vida sobrenatural. Depois, ainda nesses princípios, trataremos sobre a natureza da vida cristã, a perfeição da vida cristã, da obrigação de tender à perfeição. Todo cristão tem essa obrigação de tender à perfeição, porque para isso nós fomos criados, para sermos perfeitos. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. E dos meios gerais para alcançar a perfeição. Tudo isso nós trabalharemos na primeira parte, tá? Primeira parte, onde nós vamos falar dos princípios. Na segunda parte, nós já entraremos nas vias do progresso espiritual. Falaremos sobre a via purgativa ou purificação da alma, onde nós trabalharemos os meios de purificação, a ascese, as mortificações, penitências, a forma como progredirmos e irmos também subindo um monte, renunciando a nós mesmos, nos purificando de todo o apego das criaturas. Falaremos sobre a oração dos principiantes, luta contra os pecados, especialmente aqui também os pecados capitais, luta contra as tentações. Olha só, quantas coisas você vai aprender ao longo desse curso. Como se conhecer, como lutar contra as tentações, como se mortificar, como rezar, como fazer penitência. Vamos aprender muitas coisas neste curso. Depois, a via iluminativa, ou estado das almas em progresso, onde falaremos da oração afetiva, as virtudes morais, virtudes teologais, as contraofensivas do inimigo. Tudo isso nós falaremos na via iluminativa. E depois, por último, a via unitiva, que é uma parte já mística. A via unitiva simples, da contemplação infusa, os fenômenos místicos extraordinários, questões controversas, temperamentos em geral, nós falaremos também aqui nesse curso, do autoconhecimento, tudo isso nós falaremos neste curso. Ou seja, neste curso você vai ter acesso à doutrina e espiritualidade, e também à vida moral. A vida moral. Nós queremos entender que na nossa fé tudo está entrelaçado. A doutrina, a moral e a espiritualidade, que se fundamenta em ambas, no dogma, na vida moral. Quando a gente fala de dogma, aqui inclui toda a vida litúrgica, sacramental também. Logo, nós podemos perceber que é essencial para nós católicos caminharmos pela senda da perfeição cristã. É uma obrigação. Nós não temos aqui uma escolha. A nossa escolha é escolher a vontade de Deus. Claro, nós temos o livre-arbítrio, mas nós não queremos ser tristes. Nós somos criados para sermos felizes. Todos nós somos criados para a felicidade. E a felicidade está em Deus. E só em Deus nós encontraremos a felicidade. Portanto, como que nós vamos trabalhar neste curso todos esses conteúdos? Primeiro, nós teremos as aulas. Serão 2 aulas por semana, num dia só, faremos essas aulas. Essas aulas, nós teremos a aula online e também as aulas gravadas. Então, aquele que perder a aula online pode assistir gravado, certo? Então, você pode assistir as aulas no horário que você quiser, o que ficar melhor para você. Pode assistir as aulas sem problema. Teremos também
um estudo através da leitura. Na primeira aula, né, a próxima aula que nós teremos, aqueles que fizerem a inscrição para o curso receberão um roteiro de leitura acompanhado com os parágrafos que serão lidos diariamente. Então, todos os dias você vai ter aqueles parágrafos para ler no Tanqueray. William, mas eu não tenho Tanqueray. Nós enviaremos no grupo o PDF do Tanqueray, porém, né, no grupo depois do curso, né, quando fizerem a inscrição, nós teremos um grupo do curso, é um grupo de WhatsApp, né, do curso. Nós enviaremos o PDF, mas você tem a possibilidade também, né, de comprar o livro, né, o Tanqueray. Existe essa possibilidade. Depois a gente pode facilitar aí para vocês esta compra, né? Talvez alguns já tenham esse livro, né? Às vezes a pessoa não gosta de ler no PDF, então tem essa possibilidade. E você vai receber esse roteiro de leitura e você precisa ter disciplina para ir lendo todos os dias um pouco. Você não vai precisar de mais de 10 minutos por dia de leitura, tá? Isso vai te ajudar na sua vida de oração. Isso vai te ajudar a criar um hábito de oração. Se você ler todos os dias aquele pouquinho e meditar naquele pouquinho, você vai ver o quanto você vai crescer na vida espiritual. E essa leitura vai ser uma leitura acompanhada, porque eu vou estar acompanhando vocês, né, todos os dias. A gente vai estar também fazendo fórum de dúvidas, né, fórum de dúvidas, para você tirar a sua dúvida em outros momentos fora da aula também. Depois vamos fazer um aulão de dúvidas, né, onde você pode perguntar e a gente vai só responder, né, as dúvidas de vocês. Portanto, você não vai sozinho nesta caminhada, nós vamos juntos. Claro, guiados pela Santíssima Virgem Maria. Ela que vai nos guiar nesse caminho. Ela vai segurar na nossa mão e vai nos conduzir durante todo este curso. Portanto, é uma caminhada com a Santíssima Virgem Maria. É uma caminhada com o seu santo anjo da guarda. É uma caminhada, né, com os santos da igreja que nos ensinam tanto. Portanto, vamos juntos fazer essa caminhada. É uma oportunidade, é algo único. É um investimento para a sua vida espiritual. É o maior investimento que você pode fazer para a sua vida. Às vezes nós gastamos, né, com tantas coisas, desperdiçamos o nosso tempo com tantas coisas. Aqui você vai aproveitar o seu tempo para o céu. Ah, William, mas eu vou ter uma aula por semana, vou ter 2 aulas por semana, né, de 40 minutos cada uma. Ou seja, 1h30 de aula toda semana, vou ter leitura, isso é muito difícil, eu não consigo. Vamos juntos, eu vou te ajudar. Nós vamos passo a passo. Não pare diante do seu medo, diante da dificuldade. Se disponha a estudar, a conhecer a fé da igreja, a conhecer a sua doutrina. Não é a minha doutrina, eu não venho aqui falar de mim. Eu não venho aqui falar do que eu acho. Eu não venho aqui falar do que eu penso. Eu venho aqui simplesmente, né, como um humilde escravo da Santíssima Virgem, aquele que somente transmite aquilo que a igreja tem de riqueza. Eu não inventei nada. Eu não venho aqui inventar nada. Eu venho aqui somente transmitir e facilitar para vocês o conhecimento rico da espiritualidade da igreja. Basta, como Nossa Senhora disse um sim, né? Ela disse o sim para acontecer o mistério da encarnação, que você também diga o seu sim. Que nós possamos dizer: eis aqui os escravos do Senhor. Faça-se em mim, Senhor, segundo a tua palavra. O Senhor quer falar contigo. Você que está assistindo este curso, esta aula inaugural, esse começo, esse princípio de curso, você que está assistindo, não foi por acaso que você chegou aqui, foi por providência. O Senhor te trouxe aqui e Ele tem um projeto na sua vida. Ele quer fazer algo na sua história. A sua visão de mundo, de pessoa humana, de Deus, de espiritualidade, pode mudar através desse curso. Portanto, eu te convoco, eu nem te convido, mas te convoco
a fazer essa caminhada espiritual. É uma caminhada espiritual. Não é simplesmente você vai escutar as aulas, né, e vai ler o livro. Não, é uma caminhada espiritual. Nós vamos estar rezando juntos, né, durante esse período, para que nós possamos, que Deus possa, Ele mesmo, agir no nosso intelecto, agir na nossa vontade. Não é algo vazio, não é algo somente teórico, é algo prático, é algo que deve ser traduzido na minha vida. Inclusive, o padre Adolfo Tanqueray, ele diz, né, que o Tanqueray ele também é muito prático, né, ele é muito prático, porque ele vai te ajudar a vivenciar a sua fé. Então, qual que é o seu lugar, né, na teologia? Qual que é a sua natureza? Quais são os nomes que a teologia ascética e mística recebe? Ela recebe também outros nomes, né, como ciência dos santos, ciência espiritual, ciência prática. Mas o nome mais conhecido é teologia ascética e mística. De onde vem esta palavra ascética? Esta palavra ascética vem do grego askesis, que significa esforço, exercício. Então, o que seria a ascética? A gente fala teologia ascética e mística, às vezes a gente nem sabe o que é isso, né? O que seria a ascética? A ascética é a parte do meu esforço, da minha busca, do meu exercício, das minhas práticas. Isso é a ascética, tá? Então, São Paulo vai falar muito dessa parte ascética. A alma cristã que se esforça para alcançar a perfeição. Ela se esforça fundamentada na graça, né? A graça que a conduz, a graça divina que a conduz. E depois nós temos a mística, a teologia mística, que também vem do grego, mystikos, né? Que significa esta ação, esse segredo misterioso, secreto, uma ação da graça em nós. Então, eu busco, eu vou ao encontro de Deus, eu me esforço e Deus agora vem ao meu encontro. Deus agora vai vir com sua misericórdia me ajudar. A parte mística, a ação de Deus sobre a minha alma. Deus que vem derramar em profusão as suas graças, vendo o meu esforço, a minha pequenez, a minha fraqueza. Eu preciso da mortificação, eu preciso da renúncia, eu preciso desse esforço, eu preciso da penitência, eu preciso ter essa decisão, essa determinada determinação, como diz Santa Teresa, e Deus vai ver esse meu esforço e vai vir me corresponder com a sua graça, a sua mística, a impressão, a contemplação, esta via unitiva. A mística vai se ocupar da contemplação, da via unitiva, enquanto a ascese vai se ocupar da via purgativa e iluminativa, a mística vai se ocupar da via unitiva. Esta ciência, esta arte da perfeição cristã, esta é uma arte. Teologia ascética e mística é uma arte, é uma ciência da perfeição cristã. E qual que é o seu lugar na teologia? Nós temos aí dentro da teologia, Doutor Angélico Santo Tomás, ele vai colocar muito bem a ascética e a mística dentro da teologia. Nós vamos ter aí dentro da teologia 3 partes. A parte dogmática, a parte moral e a parte ascética. Então a parte dogmática é aquilo que é a doutrina, como eu falei para vocês. A parte moral é aquilo que eu vivo, as virtudes, mandamentos, a consciência, etc. E a parte mística, a parte ascética e mística, que vai tratar da oração, da perfeição, da busca, da vivência também, dos dogmas e da moral. Certo? Ela se relaciona com a moral e com a dogmática. Como eu disse para vocês, ela se difere, a mística se difere da ascética. Por quê? A ascética é a parte da ciência espiritual, que tem como objeto, conduz a alma através das vias purgativa e iluminativa, até a contemplação. A mística já vem a partir da contemplação,
já é uma parte de quietude, né, onde a gente entra na noite dos sentidos, até chegar ao matrimônio espiritual. William, eu não sei o que é isso, que você está falando grego para mim, eu não sei o que é noite dos sentidos, eu não sei o que é matrimônio espiritual. Faça o curso que você vai saber. Você vai entender tudo isso, tanto da ascese quanto da mística. A noite do espírito, a noite dos sentidos, o matrimônio espiritual, todos esses elementos você vai conhecer através deste curso de teologia ascética e mística. Quais são as fontes da teologia ascética e mística? A Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição da Igreja, né, guiada pelo magistério vivo da Igreja. Nós não temos outra fonte, né? A fonte é a essência da nossa fé católica. Sagrada Escritura, tudo é fundamentado na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição, né, guiado pelo Sagrado Magistério da Igreja. A razão que é iluminada pela experiência. A experiência de quem? A minha? Não. Eu não venho aqui para falar da minha experiência. Eu venho aqui para falar da experiência dos santos da Igreja. Eles sim podem nos ensinar muita coisa. Porque eles passaram por todo esse progresso espiritual, por todo esse caminho de progresso espiritual, ascético e místico. A gente vai ver aí Santa Teresa de Ávila, né, com as moradas, São João da Cruz com a subida do monte. Nós vamos ver aí, né, as vias, né, Santo Inácio com os exercícios espirituais e tantos outros santos, né, que trilharam esse caminho ascético e místico, todos, né, mas com algum elemento talvez que diferenciavam um do outro, mas chegaram à mesma meta. Então nós seguiremos por este caminho, né, o caminho da vida dos santos, da tradição da Igreja, da experiência dos santos, certo? Depois o padre Adolfo Tanqueray, ele vai falar da excelência, da necessidade da teologia ascética e mística. Então nós temos aqui um objeto nobre, um dos objetos mais nobres de se estudar, a perfeição cristã. Daqui nós tiramos a excelência e a necessidade de estudarmos a teologia ascética e mística. Aqui estudamos, antes de tudo, a Deus nas suas relações mais íntimas com a alma, a Santíssima Trindade que habita e vive em nós, comunicando-nos uma participação da sua vida, colaborando com as nossas boas obras e, por esse meio, auxiliando-nos a aumentar sem interrupção em nós esta vida sobrenatural, a purificar a nossa alma, a embelezá-la pela prática das virtudes, a transformá-la até que ela esteja madura para a visão beatífica. Olha como isso é bonito. Eu vou reler aqui para vocês perceberem a riqueza desta obra. Aqui estudamos, antes de tudo, a Deus nas suas relações mais íntimas com a alma, a Santíssima Trindade que habita e vive em nós, comunicando-nos uma participação da sua vida, colaborando com as nossas boas obras e, por esse meio, auxiliando-nos e a aumentar sem interrupção em nós essa vida sobrenatural, a purificar a nossa alma, a embelezá-la pela prática das virtudes, a transformá-la até que ela esteja madura para a visão beatífica. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer purificar. Ele quer nos purificar para que nós possamos amadurecer, progredir na vida espiritual, nos unirmos a Ele até onde é possível nessa terra, para depois o vermos na visão beatífica, o contemplarmos face a face. Diante de tantos motivos, né? A gente já poderia parar por aqui, diante de tantos motivos que eu já apresentei para vocês, para nós estudarmos a teologia ascética e mística. Mas ainda o padre Tanqueray, ele fala dessa necessidade, uma necessidade para o sacerdote, uma necessidade para os religiosos, uma necessidade para os leigos. É uma necessidade, inclusive para os leigos. Olha o que ele fala aqui. Dizemos utilidade e não necessidade, porquanto os leigos podem se deixar guiar por um diretor instruído e experimentado, e por conseguinte não estão obrigados absolutamente a estudar a teologia ascética. Ser-lhes-á sem embargo, utilíssimo este estudo por 3 razões principais.
Olha só, as 3 razões principais para que o leigo estude a teologia ascética e mística. Embora não seja obrigatório, mas é utilíssimo. Olha só as 3 razões. Para estimular e alimentar o desejo de perfeição, como para dar um certo conhecimento da natureza da vida cristã e dos meios que nos permitem aperfeiçoá-la. Então, primeiro, para estimular e alimentar o desejo de perfeição. Segundo, ademais, ainda quando se tem um guia espiritual, a leitura de uma boa teologia ascética facilita a completa direção. Então, para facilitar também a direção espiritual, né, que é tão importante na nossa vida cristã. Enfim, a leitura de um tratado de vida espiritual poderá suprir, em certa medida, a direção que não se pode receber por falta de guia espiritual, ou que ao menos se não se recebe, senão raras vezes. Então, primeiro, para que possa estimular, né, esta busca da perfeição cristã, possa alimentar a sua vida espiritual. Segundo, para que você, né, possa também ter esse auxílio juntamente com o diretor espiritual. E depois, caso a sua direção espiritual não seja, né, adequada, você também vai poder complementar através do estudo da teologia da perfeição cristã, né, do estudo dessa teologia ascética e mística, que nos conduz a esta perfeição. Certo? Então nós vamos estudar esses grandes mestres da vida espiritual, nós vamos estudar esses santos para que nós possamos chegar à união com Deus. Chegar à união com Deus. E o Padre Tanqueray termina essa introdução falando sobre o plano de estudo. Dividiremos a nossa teologia ascética em 2 partes. Na primeira será sobretudo doutrinal e terá por título os princípios. Exporemos a origem, natureza e perfeição da vida cristã, a obrigação de entender essa perfeição e os meios gerais para a alcançar. E na segunda, que será a aplicação dos princípios às diversas categorias de pessoas. Seguiremos as ascensões progressivas de uma alma que, animada do desejo da perfeição, percorre sucessivamente as 3 vias: purgativa, iluminativa e unitiva. Essa segunda parte, se bem que apoiada na doutrina, será sobretudo psicológica, sobretudo voltada para o ser humano, para a espiritualidade. A primeira parte, iluminar-nos-á o caminho, mostrando o plano divino da nossa santificação, e estimulará os nossos esforços, recordando a generosidade de Deus para conosco, e traçar-nos-á as grandes linhas que devemos seguir para correspondermos a esta generosidade pelo dom total de nós mesmos. A segunda guiará os nossos passos, assinalando com detalhe os estágios sucessivos que se tem de percorrer, com o auxílio de Deus, para chegar ao fim. Assim julgamos nós, se encontrarão reunidas e conciliadas as utilidades das outras divisões. Então aqui nós vamos estudar o caminho da nossa santificação, tanto na parte dogmática quanto na parte, né, de espiritualidade, né, que é essa parte ascética e mística. Portanto, nós vamos enviar o link para as inscrições do curso, né? Aqui eu já vou falar, né, daquela surpresinha, né, que eu tinha prometido para vocês. Nós vamos sortear um Tanqueray, uma obra, um livro físico, né? Eu vou enviar para vocês, né, pelo correio. Nós vamos sortear entre os 100 primeiros inscritos no nosso curso. Então, os 100 primeiros inscritos, né, nós vamos sortear entre esses 100 primeiros uma obra, né, Compêndio de Teologia Ascética e Mística, Tanqueray. Então, corra, né, faça sua inscrição neste curso que vai ser tão rico de espiritualidade. Dê o seu sim para Deus, né? Deixe que Deus te conduza neste caminho espiritual. Como eu disse para vocês, é um pequeno investimento que vai valer, né, a sua eternidade, né, que vai te ajudar para a eternidade, para se unir a Deus. Portanto, né, dê o seu sim. Né? Eu queria agradecer a participação de vocês nesta aula inaugural. Eu queria pedir perdão, né, pelos problemas técnicos que nós tivemos, né, não estava ao nosso alcance, né, mas eu quero pedir desculpas aí para vocês pelo contratempo.
e dizer para vocês que Nossa Senhora está conosco, né, e vai à nossa frente. Ela vai interceder por nós nesse curso, né? Faça a sua inscrição, não deixe para depois, senão você vai acabar esquecendo de fazer a inscrição, né? Nós vamos enviar o link nos grupos da aula inaugural, né, para que vocês possam fazer aí a inscrição. Como eu disse, os 100 primeiros inscritos vão, né, nós vamos sortear uma obra de teologia, o compêndio de teologia ascética e mística. Então, corra e faça a sua inscrição. Que Nossa Senhora possa nos conduzir por este caminho da perfeição cristã. Esta via purgativa, iluminativa e unitiva. Que juntos nós possamos caminhar. Eu estarei, né, auxiliando, ajudando vocês de forma personalizada, ajudando cada um para que possa compreender esta rica obra, através das aulas, através dos fóruns de dúvidas e através também da leitura do Tanqueray. Então vamos fazer a oração final. Agradeço pela participação de vocês, né? Nós vamos ter aulas online, certo? E também gravadas, para quem perguntou. E vamos ter os módulos. Esse módulo é um mês, certo? E nós teremos outros módulos que eu vou estar anunciando para vocês aí ao longo do curso, tá bom? E outras dúvidas depois a gente responde. Tem bastante questionamentos, William, aqui no Facebook. A gente está com várias contas transmitindo, né? Então tem muito questionamento. Certo. Então as pessoas fiquem tranquilas que ao terminar aqui o William vai começar a responder. As pessoas querem saber como fazer para participar das aulas, como se inscrever, como adquirir o material, elogiando, que gostaram muito, muita participação então, mesmo, muito compartilhamento, as pessoas foram muito acessíveis, compartilharam. Então você que ainda não compartilhou essa aula inaugural, dá ajuda aí, clica aí no compartilhar e põe o seu comentário junto, assisti a aula inaugural, gostei, assiste também, colabora aí para que essa obra de evangelização chegue ao maior número de pessoas. Isso mesmo. E aí os detalhes do curso nós vamos passar depois no grupo, né? Detalhes de como será transmitido. Nós não vamos transmitir aqui, né, pelo YouTube, né? Nós vamos ter aí, vamos resolver essa parte técnica, né? Inclusive, dependendo das inscrições, a gente vai ver se as pessoas estão procurando mais online, se vão ser mais aulas gravadas, né? Então tudo isso a gente vai ver para perceber a melhor forma de chegar para vocês esse conteúdo, tá bom? E as aulas gravadas, né? Porque tem gente que fala assim, mas eu não tenho tempo de assistir online, não tenho tempo de assistir aquele horário. Não tem problema, qualquer horário que você tiver, você pode assistir a aula, você pode fazer a sua leitura, você pode entrar em contato comigo, certo? Você vai ter o fórum de dúvidas, né? Que a gente vai estar abrindo esse fórum de dúvidas. Eu vou fazer uma aula depois só para responder perguntas, então você vai ser muito bem assessorado, né? Muito bem acompanhado neste curso, tá bom? Então não se preocupe com esses detalhes que a gente vai passar tudo. Eu vou enviar o link nos grupos, certo? Nos grupos que eu fiz da aula inaugural. E também depois você pode compartilhar em outros grupos sem problema, tá bom? A fim de que mais pessoas façam aí essa inscrição e mais pessoas conheçam a riqueza dessa espiritualidade católica, né? Esse clássico da espiritualidade católica. E como eu disse, as 100 primeiras inscrições vão concorrer a um compêndio de teologia ascética e mística ao Tanqueray. Então vamos fazer uma oração entregando para Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina, eu te dou a minha mão e prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade para no céu alcançar a eterna felicidade. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nos cum prolepia benedicat Virgo Maria. Em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém.
Deus lhes pague pela participação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, a sua mãe, a Virgem Maria Santíssima, e nosso glorioso Pai São José. Faça a sua inscrição. Não deixe para amanhã, tá bom? É hoje o dia da nossa conversão. É hoje. Não deixe para amanhã. Logo depois nós vamos enviar aí o link do curso e também esta aula que nós gravamos aqui será disponibilizada para vocês compartilhar. Tá bom? Um abraço, gente. Fica com Deus. Espero vocês no curso. Grande abraço.